Olá, pessoal! Novamente nós estamos aqui, vamos conectar com você. Pamela daqui a pouco entra e hoje nós vamos possivelmente ter um administrador que a gente tem muita confiança no trabalho dele e nós vamos fazer as perguntas necessárias. Na hora que nós estivermos falando sobre a administração do imóvel, que é o nosso tema hoje, como administrar o seu imóvel à distância, nós vamos conectar com a Tropical Villas, tá? Essa empresa, eu vou explicar melhor no decorrer, é uma das empresas que a gente mais usa na administração de imóvel. Na nossa cultura, enquanto estou esperando vocês entrarem aí, na nossa cultura de negócios, a gente sempre indica mais de um profissional. E aí, indicando mais de um profissional, é claro que eu tenho que fazer a indicação, como qualquer outro profissional, de duas empresas. Mas as duas empresas são de extrema confiança, só que a empresa, e eu não preciso esconder isso, que está em primeira posição, que eu tenho um relacionamento muito próximo, é essa empresa que vai estar falando conosco aqui. Vou colocar a Pamela. E o Carlson, se tiver aí presente, manda um request para mim. Convite para Tropical Villas Orlando. Se você não conseguir mandar um request, Carlson, de solicitação, então a gente manda para você. Oi, Pamela. Oi, Tudo Mércia, bem? tudo bem? Eu estou vendo que o Carlson está aqui presente. Eu quero mandar solicitação para ele. Deixa eu ver aqui. Uhum. Boa tarde, pessoal. Aqui no Brasil, né? Ainda é boa tarde. Quase boa noite, às 7 horas. Ô, Mércia, eu só queria comentar uma coisa importante, que assim, ó, quem tá vendo as lives, o Instagram, às vezes, ele muda a voz, sabe? Eu acompanho algumas lives e isso é normal, quem tá assistindo. Uhum, exatamente. Eu deixei, o Carlson mandou o request aqui, eu aceitei. Vai entrar aí. Meu amigo! Tudo bem? Ei! Tudo bem, Olha que, pessoal? esse- olha que esse homem é um cara extremamente ocupado, hein? Ele é Aqui, ó. muito ocupado. E tô no carro aqui, ó, trabalhando aqui. Ah, eu sei. Então, Não para. a Pamela é minha assistente, tá? A Pamela atende bastante gente também comigo. Eu gosto quando a Pamela tá, porque ela faz aquelas perguntas curiosas que a gente esquece que as pessoas têm, né? Tô, Assim, de querer saber. tô pronto para ser entrevistado, pode ficar tranquilo. Ótimo. Então, olha, o Carlson, pessoal, é um super amigo, meu cliente. Ele e a esposa são, assim, 220, sabe? Isso é extremamente importante para um profissional que está na área dele. Já estive com eles na casa deles, assim, festa, aniversário, jantar, e esse bendito telefone não para e o Carlos está atendendo. Então, claro que eles têm os momentos deles de família na hora que o telefone está um pouco distante ali, porque tem família junto, tudo. Mas você vê a dedicação de um profissional, às vezes, em alguns detalhes que é necessário atender. Quando alguém que está de plantão, por exemplo, não atendeu como deveria ser. Então, assim, você percebe, por isso que eu indico, porque você percebe um profissionalismo alto, customer service, que é serviço ao consumidor alto, que é importante para você que está com a tua casa aqui, morando no Brasil. Então, ele veio para falar da experiência dele, que está ali lidando todo dia com aquela rotina de entra um inquilino, sai outro, entra um, sai outro, e a casa dá um probleminha aqui, dá outro ali, avaliar a casa quando o cliente está comprando. Às vezes eu falo para eles, ó, esse cliente está comprando, ele está querendo falar com você para ter a sua opinião. Vão na casa, visita a casa antes da gente pôr oferta. Então, você Carlson, conhecendo Pamela, que cuida muito disso para mim. Pamela hoje sabe quem você é. E eu estava dizendo no começo do vídeo, antes da gente entrar, que nós, como profissionais aqui, Carlson, a gente tem que indicar mais de uma profissional para o cliente quando Claro. ele solicita. É uma ética que a gente tem aqui, né? Perfeito, né? Principalmente eu, como corretora, preciso fazer isso. Sim. E tem você e tem a outra empresa que tem uma característica diferente da tua, ela é menor, ela tem uma característica totalmente diferente. Ele também comprou casa comigo, mas ele tem uma dimensão menor ali do trabalho e uma visão diferente um pouco da sua. Para mim, tá tudo bem indicar os dois. Não
eu não escondo dele que você é a primeira pessoa que eu indico. Eu estou acompanhando o trabalho de vocês há muito mais anos do que o dele, mas eu sempre dou os dois contatos para o cliente e dou a minha palavra em relação como profissional lida com o mercado. Então hoje, Carlson, a Pamela está na mão da Pamela aí, jogar para você quais são as dúvidas que vêm quando se fala assim, eu estou no Brasil e o administrador está fazendo o serviço lá. Primeiro, né, a Pamela vai fazer as perguntas normais e eu vou interferindo de vez em quando, mas vai lá, Pamela, está com você, porque você formulou as perguntas e ouviu o que o Carlson falou quando ele esclareceu num áudio quais são os pontos mais necessários que a gente pode explicar para o cliente em 30 minutos, que é a nossa live. Vai lá. Então, certo. Então, além dos custos normais, né, que é o financiamento que está embutido, o IPTU, o seguro da casa normalmente, né, e que é a responsabilidade do proprietário, os custos adicionais que são basicamente, né, a energia, a água, o gás se tiver, a internet, né, ou eventualmente alguma característica que a casa tiver, né, o que a administradora vai cobrar pelo gerenciamento? Oi, bom, primeiro boa tarde a todos, né? Então, obrigado pelo convite, Mércia, Pamela, muito obrigado. Vai ser bacana a gente bater esse papo aqui. Eu acho que tem uma casa de investimento aqui, ela tem uma série de intercorrências ou manutenções que elas precisam fazer para que a casa seja mantida, independente de qual seja o usufruto dela. Eu quero ser um usufruto a título de investimento para fazer dinheiro com a casa, ou eu quero ter uma casa de uso exclusivo meu e, portanto, eu vou arcar com todas as contas, não tem problema nenhum. É lógico que à medida que você tem um uso da casa mais constante, você tem todas essas contas de utilidade, além das contas de responsabilidade de financiamento da casa, seguro, property tax, essas coisas, mas você tem também alguns custos de manutenção simples da casa, que eles ocorrem tendo ou não, vamos falar assim, o usufruto da casa. Por exemplo, nós sabemos aqui em Orlando, na Flórida, de uma forma geral, era pantanoso o terreno, então você tem um pouco mais de bichos rasteiros e aí, portanto, você acaba fazendo algum tipo de prevenção do ponto de vista de controle dessas pragas, etc, interno da casa. Então são ações que a gente toma mensalmente na casa, a gente acaba buscando, como administradora, meu maior interesse é tentar gerar o máximo de serviços prestados com o menor custo possível, porque caso contrário não faz sentido você ter uma casa de locação e não fazer dinheiro com ela. Mas você tem esses custos que são custos baixos de ponto de vista anualmente, que eles ajudam na questão da manutenção da casa. Então evitar que entrem traças e eventuais insetos, essas coisas você trata com um pest control, por exemplo, periódico. Se a casa tem uma piscina, ela vai ter um cuidado semanal da piscina, também uma cobrança mensal, que também não é um custo alto, mas se você for pensar, é um custo adicional para você trazer um pouco mais de interesse para que a pessoa alugue a sua casa. Sim. Né? Que mais? Você tem uma taxa de gestão que naturalmente é a taxa eu chamo como taxa de custo logístico, porque na verdade é o fato de você ficar à disposição da casa, que nem você estava falando no começo, Mércia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então isso, quer seja eu vou estar de plantão, quer seja minha esposa que vai estar de plantão, quer seja os nossos colaboradores que estão lá no escritório que vão estar de plantão, é um custo que você precisa para estar disponível para casa, independente se ela esteja ocupada ou se ela não esteja ocupada. Só uma coisinha. E o telefone toca, viu, pessoal? O telefone toca de madrugada, porque por bobagens, entre aspas, para nós que estamos aqui, não é bobagem, mas para nós que estamos aqui são coisas simples, como, por exemplo, não saber colocar o ar-condicionado mais gelado ou mais quente. Aí o telefone toca 1h da manhã, né? Ou se não, o próprio fato de querer entrar na casa. Não sabe, porque tem as fechaduras eletrônicas. Exato. E aí, cada fechadura eletrônica tem uma operação diferente, e aí o cara não sabe mexer naquela operação, e aí, portanto, desconfigura a fechadura, enfim. Exato. Acontece nos mais diversos tipos de resoluções que você consegue endereçar por telefone mesmo, até outras que você precisa eventualmente sair de casa e dar um suporte se uma ação mais emergencial. Mas eu acho que assim, tem o custo mensal que a administradora normalmente cobra para ter essa disposição, e logicamente no caso
de optar, né, pelo fato de alugar a casa, existe um comissionamento que é deduzido da administradora na obtenção dos clientes, entendeu? Diferentemente, lógico, o proprietário veio utilizar a casa e eu acho que é de todo direito, até pelo fato do investimento que ele fez, não havendo essa receita na casa, então, logicamente, a administradora não tem que cobrar da mesma Então, forma. Mas eu sei que existem políticas diferentes entre administradoras. você está falando para mim, então, que quando o proprietário vem usar, vamos nessa linha, para essa pergunta. Porque a Pamela, quando tiver pergunta, se manifeste aí Sim. também. Quando o proprietário vem, como que fica esses custos, então? Então, qualquer coisa que não gera receita, a gente também não entende que seja honesto da minha parte, da minha empresa, fazer essa cobrança também, porque os dias foram ocupados. Então, assim, o proprietário veio na casa, amigos do proprietário, como já aconteceu diversas vezes, um proprietário oferecer a casa como presente de casamento para uma boda de alguém, essas coisas, isso não tem custo para Sim. ninguém, né? A única coisa que a gente cobra do proprietário, efetivamente, é a limpeza da casa posterior. Não tem cobrança de impostos, não tem comissionamento, não tem nada. É basicamente o valor da limpeza da casa pelo usufruto da casa naquele período. Uhum. A questão, talvez o mindset ele seja um pouco diferente, porque o proprietário, ou quando ele oferece essa casa sem fins lucrativos, né, ou sem receita disponibilizada para eles, ele deixa de ganhar dinheiro ao longo do ano. Então ele tem que estar ciente de que ele vindo numa alta temporada é o momento de se fazer mais dinheiro. Ele vir numa baixa temporada, ele vai fazer menos dinheiro, mas ele vai deixar de fazer dinheiro de alguma forma. Então ele só tem que estar preparado que nos momentos em que forem ofertados, ou os momentos que vierem à casa, ele tem uma análise financeira a ser feita quanto do ponto de vista de potencial receita, entendeu? Certo. E a taxa, você tem perguntas aí, Pamela, a respeito dessa porcentagem das reservas que ele faz? Tem, tipo, no caso, qual que é, quanto que é cobrado, assim, no caso, né? Sim, a gente Especificamente das reservas. das reservas. Então, o que acontece? A gente, lógico que o nosso interesse maior é ter a casa o máximo ocupada possível, Claro. em razão da rentabilidade que vai oferecer tanto ao proprietário quanto a nós. Certo. A divisão que a gente faz é sempre 80-20, 80 para o proprietário, 20% para a administradora. A gente cobra sobre o valor da diária, ou seja, quando você faz uma locação, você tem uma composição de variáveis. O valor da diária, o valor da limpeza da casa, o valor da lavanderia, eventualmente, quando tem negócio, e os impostos recorrentes àquilo, ou piscina aquecida, que for o caso. O que a gente cobra é só sobre o valor da diária, ou seja, tudo o resto é custo, né? Então é custo de limpadora, você paga a limpadora. Recolhimento de impostos, você paga recolhimento de impostos. Quando, por exemplo, tem piscina aquecida na casa, esse valor do aquecimento de piscina ele vai integralmente ao proprietário para pagamento de contas. Então a gente não cobra nenhuma taxa sobre esses valores que fazem a composição do total bruto a ser pago pelo cliente. Então a gente faz esse percentual somente sobre a base líquida de receita da reserva. Olha só. Entendeu? Então, aqui no nosso trio, aqui, eu, você e a Pamela, a Pamela tem essa mentalidade, esse mindset de o cliente estar no Brasil e ela poder compreender junto com o cliente esse processo. Então, pessoal, esclarecendo para a Pamela e para quem está assistindo, esse é um caminho extremamente honesto. Vocês estão entendendo que ao invés dele pegar um montante principal, a pessoa vai online, faz a reserva. A diária está aquele lá, 350. E a pessoa faz 10 diárias, dá 3.500. Dos 3.500, a pessoa vai escolher a churrasqueira, o aquecimento da piscina, os impostos, tudo que tem que pagar. No final, deu 4.300. O que o Carlson cobra com a Tropical Villas não é sobre o valor total, mas sobre o valor dos bookings. Isso é uma forma super honesta de administrar o imóvel. Tá? Porque é dali que nós vamos ganhar dinheiro, né? Não faz sentido você pegar e descontar da base bruta, porque a base bruta ela é pagamento para serviços, pagamento da conta de consumo de energia da piscina, quanto você paga das limpadoras e recolhimento de imposto. Então isso aí é custo que você tem que não traz a parte de receita líquida sobre a reserva. Então não faz sentido cobrar sobre isso. E aí, responde para mim,
o teu escritório, como que o seu escritório, o pagamento das reservas é uma coisa. Como que o seu escritório, trocando em miúdos, nos nossos termos brasileiros, administra as contas da casa? Como que isso funciona? Normalmente, a gente teve a questão de uns 2 anos atrás, eu não sei exatamente, 2 a 3 anos atrás, houve através do nosso departamento de contabilidade, que presta serviço para a gente, eles pegaram e tiveram uma reunião com o IRS, com condados, justamente foi a época da pandemia. E Sim, estava havendo muitas casas ou muitos proprietários que, portanto, não estavam pagando as responsabilidades de custo da casa, né, o financiamento, o condomínio, etc. E essa responsabilidade, para tanto, havia sido delegada pelo proprietário da casa à administradora. E a administradora não olha que pagava pela grave. condição que estavam vivendo. Só que, assim, quem é o responsável pela parte financeira da casa é o proprietário. A administradora, ela tem uma procuração a fins de cuidado da casa, não tem sobre a responsabilidade financeira da Sim, casa. Então, o que aconteceu foi que muitas vezes propriedades entraram em processo de foreclosure porque não haviam sido pagas contas de utilidade ou contas de condomínio ou mortgage, essas coisas todas, e foi solicitado pelos condados e principalmente pelos bancos, né, que fazem financiamento, que não houvesse mais o intermediário administrador no processo. Então, eles recomendavam, lógico, eles não podem obrigar esse tipo de coisa, mas eles recomendavam que essas tratativas fossem encaminhadas através da própria conta dos proprietários da casa. certo. Então, você vai falar assim, eu tenho 100% das minhas casas nessa condição? 95, vamos falar assim. Eu tenho umas 5 casas aí que são especiais, que a gente precisa fazer o pagamento dessas contas, mas são casas quitadas, então não tem conta de referente ao financiamento da casa, mas um condomínio, contas de energia, etc., tem algumas casas que a gente paga. Então você está Ah, falando, peraí, você está falando que as contas da casa estão em débito automático na conta do proprietário, tudo a gente- ou algumas contas? não, todas as contas a gente recomenda que seja, porque no final da história o que acontece? Veja, ah, ter uma casa aqui em Orlando com usufruto para investimento, para fazer dinheiro, naturalmente você tem que saber quais são os custos que você está tendo na tua casa. Casa de pagamento de conta de energia, por exemplo, e essa conta de energia ela acaba aumentando por causa. Se eu fosse um cara não ético, né? Eu poderia estar utilizando a casa, aumentar o custo da casa, como eu mesmo pago a conta, eu sei que aumentou o custo da casa e eu não transfiro a devida receita ao proprietário da casa, porque eu não coloco no sistema de que houve uma reserva. Então, o que acontece? O proprietário é justo o proprietário saber que ele tem que pagar $200 de conta de energia e que esses $200 foi provido da receita do mês anterior. Né? Certo, Ele tem que saber que houve um aumento de 100 para 200 e que, portanto, esse aumento foi referente à receita que ele ganhou no mês anterior. certo, Então, ele tem que ter esse tipo de monitoramento sobre a questão dos custos que ele tem na casa. E isso certo. faz com que, logicamente, a gente aumente o fluxo de comunicação entre nós e o proprietário. Uhum. Faz com que o proprietário também se interesse melhor em saber, poxa, o que eu posso fazer na casa? Ô, Carlson, o que está acontecendo com o mercado de Orlando? O ano passado foi super ruim. A gente teve uma situação bastante complexa no ano passado. Então, esse ano, aparentemente, está se demonstrando um ano um Melhor, pouquinho melhor do que foi ano passado. certo. Mas ainda assim você vê ofertas providas de outras administradoras para casas, para valores de casa, de diária de casa, casas, mansões gigantescas a custos de casas mais baixas, Uhum. entendeu? Entendeu? Agora, Pamela, nessa explicação dele, o que não ficou claro? Só para mim entender. Então, assim, as contas todas, hoje dos clientes, elas ficam todas em débito automático, certo? Para não haver esse tipo de Eu problema. recomendo, a gente faz o monitoramento dessas contas, porque a gente tem acesso a essas contas em caso de haver alguma notificação, a gente acaba recebendo notificações de falta de pagamento ou alguma coisa nesse sentido, e a gente faz esse monitoramento das contas da casa também. Não é só o proprietário que financeiramente vai vendo os descontos na sua conta corrente. A gente faz o monitoramento deles e vamos que vamos. Aí, Mas, por exemplo, pode falar. assim, se houver alguma dúvida, qualquer coisa relacionado a isso,
aí eu vou tirar com a administradora. Por exemplo, vai vir mais, eu, tipo, como a gente está aqui no Brasil, a gente não vai, né? Tem coisas que vai ficar. Aí vocês que vão relatar, ajudar nessa parte. Eu vou te dar um exemplo. A gente faz o monitoramento de contas, tá? Então, assim, a gente pega, por exemplo, situações em que valores de consumo de água, por exemplo, aumentaram abusivamente. Nós temos que tomar uma ação imediata. Uhum. A gente tem que tomar uma ação imediata. A gente tem que chegar aqui, ó, só para falar brincadeira, ó, que tá chegando aqui a namorada do meu filho, que faz 18 anos hoje, ela vai colocar bexiga aí dentro do carro. Então nós Que vamos... graça. Legal. Então, o que acontece? A gente monitora, e logicamente uma situação como essa faz com que a gente tenha que tomar uma ação antes mesmo das coisas elevarem, né? Então, por exemplo, você Sim. pode ter um vazamento numa parte da piscina e, portanto, está sendo enchida a piscina em condições talvez muito exageradas, ou você está tendo um vazamento na caixa de água dos toaletes, por exemplo. Enfim, o que mais você pode ter, a gente faz esse monitoramento. As contas acabam sendo debitadas. Assim como, por exemplo, se não foi paga aquela conta, por qualquer que seja a razão, a gente vai entrar em contato com o proprietário e falar, olha, não foi paga essa conta. Ou às vezes o proprietário fala, olha, não cobraram na minha conta. A gente vai entrar em contato em nome dele com a provedora do serviço e nós vamos resolver o que está acontecendo. A gente não deixa isso a cargo do proprietário. O proprietário ele tem que ter, ele fez o investimento, ele tem que monitorar o investimento dele, ele tem que saber que ele está ganhando dinheiro. E, Certo. logicamente, fazer os questionamentos devidos. É de interesse dele ter certeza de que ele está fazendo o acompanhamento devido da casa. E nós estamos aqui para justamente sermos efetivamente os olhos dele. Então, houve o pagamento? Houve. Está tudo certo? Está tudo certo. No mês, não pagou. Não pagou porque não pagou? Porque mudou, como já aconteceu diversas vezes, mudou de empresa de condomínio, por Sim. exemplo. De administração de condomínio. E aí, portanto, você tem que fazer a transferência, preencher e-mail de formulário para a nova administradora, colocar em débito automático, essas coisas todas, entendeu? Então, E vocês... quando. Pode fazer, mesmo. Pode falar. Não, é que é importante fazer esse comentário no seguinte aspecto, ó. Vocês estão percebendo a percepção de um bom administrador? Porque o administrador, ele coloca de forma organizada os débitos automáticos, mas ele não desliga que ele tem que estar supervisionando aqui. Quando o Carlson falou sobre foreclosure, porque as contas não foram pagas, ele está dizendo que o banco pode tentar retirar esse imóvel do proprietário porque não foi paga a parcela do financiamento. Depois da parcela do financiamento, se não está sendo paga a parcela do financiamento, o Estado não está sendo pago. E depois disso, a associação do condomínio não está sendo paga, que são os três principais que pode abrir um processo na corte, pode abrir um processo lá no fórum e solicitar que a dívida seja paga com a venda do imóvel. Então, assim, é uma bola de neve perigosa na qual o administrador ele tem que estar conectado. E isso faz uma grande diferença nessas pessoas que eu indico. Além da preocupação de que se a casa não tem reservas, então a Tropical, que o Carlos e a André são proprietários, e o Carlos, não ganha dinheiro. Você está entendendo? Acontece Exatamente. É que a gente precisa trabalhar, Pamela, como você sabe que eu sou super antenada, com um profissional assim também. Por isso que eu faço aliança com esse tipo de profissional. E também, assim, o profissional que não envolve o emocional dele nas minhas negociações com ele, que é como André e Carlson me tratam. Se precisar bater pesado, ele vai bater pesado comigo, eu vou bater pesado com ele. No aspecto qual? O nosso alvo junto é que aquela casa alugue bastante. Exato. Uma das grandes preocupações que a gente tem e a gente percebe a administradora numa linha e muitos corretores aí que fazem muita propaganda bombada, estão lá no YouTube falando números irreais. A nossa pergunta é, num mundo natural, não como foi o último ano, a casa, ela com os bookings, ela se paga, Carlson? Ela tem assim, existe uma máxima, né, que se você tiver boas ocupações ao longo do ano em termos de valores e um bom percentual de ocupação, você entende que entre 50% a 60% é o valor que você precisa para a quitação de todas as contas da casa de forma anual. Exato. Ou seja, sobra aí em torno de 45% de lucro líquido sobre o valor da casa.
entendeu? Uhum. Então, se você for fazer um percentual, ele já chegou a ser até 14, 15% de rentabilidade sobre o valor venal da casa. Isso. Mas você tem, o ano passado foi um ano atípico, mas em termos de rentabilidade, houve uma redução de mais ou menos uns 20% de rentabilidade, que não foi tão expressivo perante o percentual de ocupação. Certo. Nós tivemos quase 40 e poucos por cento de redução de ocupação no ano passado, mas a rentabilidade caiu apenas 20%. Nos casos mais drásticos, vamos falar assim. Mas é Uhum. lógico que o interesse é que aconteça que a casa se quite. Então, dependendo do tamanho da casa, existe muita questão quanto à parte de decoração, localização da casa num condomínio bacana. Tudo isso influencia para você ter um melhor interesse do hóspede em ocupar a sua casa. E isso faz com que, logicamente, maior demanda, e aí, portanto, você aumenta preço, você ganha mais dinheiro. Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Então, eu Ah, eu procuro vender exatamente com a visão do administrador e em condomínios onde eu sei que a demanda de aluguel é maior, e eu faço essa matemática do contrário para saber quantas diárias, na média, uhum, normalmente eu vou conservador, se a média sim, lá está 300, eu vou lá 280, sim, quantas diárias no ano ele cobre as despesas da casa, baseado nas planilhas que a gente tem acesso junto com você sim, e com a administração, sim. né? Eu tenho Aí bastante. eu sei Eu que eu tenho, tenho um número de diárias. Aí o que nós vamos fazer é com que esse administrador busque o maior número possível de bookings para que haja pagamento da casa e haja um extra de profit para o cliente, de entradas financeiras extras. Uma claro. das perguntas que um cliente está perguntando aqui, depois de voltar nesse assunto, embora estamos terminando daqui a pouco. Se ela está perguntando, Carlson, se ela indica um inquilino, você continua mantendo os 20% para você e 80% proprietário? Por que sim, por que não? Não, a gente reduz para a faixa de 5%. Então, é 5% do valor e 95% para o proprietário da casa, sobre as mesmas bases. Ou seja, estamos falando sempre sobre valor de diária. Então, paga-se a limpeza, ou seja, o hóspede provido, então, portanto, do proprietário da casa, ele acaba pagando todas as contas incorrentes neles e, logicamente, a gente faz uma redução do valor de comissionamento porque a busca e a conquista do cliente foi por parte do próprio proprietário, entendeu? Então, o proprietário pode fazer bastante Eu, propaganda? eu não impeço de forma alguma que isso aconteça, porque o interesse maior é que a gente maximize a receita. E a maximização parte por isso, porque o proprietário também tem diversos amigos, o proprietário também tem diversas pessoas de contato, e esse boca a boca vai gerando mais clientes, Uhum, entendeu? Então eu não faço, não impeço que o proprietário faça, porque o interesse é mútuo, né? sim. Eu pensando vestir o sapato dos proprietários, eu preciso que minha casa esteja paga, eu preciso que minha casa gere lucro, eu preciso que... É essa a minha mentalidade. Então, se o proprietário tem, é logicamente que ele tem, perdão, ele tem cativou o cliente e conquistou o cliente, ele pode até passar para que eu faça o booking, faça a cobrança, não tem problema nenhum. Logicamente, eu vou reduzir o minha comissionamento porque eu não fui a pessoa que conquistei o cliente, Mas entendeu? você não sai perdendo com isso? Porque, afinal de contas, você está administrando de qualquer forma. Não, então, mas eu ganho, assim, eu ganho 5% do valor da diária, assim, honestamente, né, Márcia, se você for analisar do ponto de vista de administração, ou você tem que pensar que você vai ganhar no volume, você não vai ganhar instantaneamente, entendeu? Você vai ganhar no volume. Então, o que acontece, essencialmente, é que quanto mais eu ocupar, mais dinheiro eu faço, né? Se eu ocupo menos, eu não faço dinheiro por isso, né? Mas eu acho que seria uma coisa, da mesma forma que eu falo da questão da honestidade, eu acho é honesto. Se eu não estou fazendo meu trabalho de forma completa, eu não tenho por que cobrar o meu valor de forma completa. Eu tenho que cobrar o meu valor de forma proporcional àquilo que eu trabalhei para ele. Então, esses 5% essencialmente representam ah, os custos que eu tenho operacionais para fazer todo o negócio, a cobrança de cartão de crédito, etc. E é isso que a gente cobra. Então, eu penso, eu sempre visto o sapato do proprietário muitas vezes, porque senão, se ele não faz dinheiro, não faz sentido ter investimento Certo, aqui, entendeu? É. certo. Então, ó, aqui, para terminar, tem uma pergunta. Administração. É a administração que sugere as melhorias de manutenção na casa, como, por exemplo, a pintura, a troca da mobília, essas coisas assim?
A gente recomenda, sim. A gente tem, no meu caso, a gente tem diversos níveis de inspeção da casa, desde a saída do hóspede da casa até a chegada dele na casa. Então a gente, logicamente, faz uma análise bastante criteriosa de como é que está a condição da casa. É lógico que eu não vou ficar falando assim, poxa, o cara arriscou com a rodinha do sofá, perdão, da mala no corrimão da escada e, portanto, tem que fazer uma pintura de toda a escada. Não é isso. Às vezes a gente consegue tirar com uma esponjinha lá, Magic Eraser, tem alternativas que a gente consiga para minimizar, porque se você ficar fazendo toda e qualquer manutenção, logicamente as necessárias não vou nem comentar, mas aquelas manutenções estéticas que você consegue meio que ir acumulando para pintar tudo de uma vez, que lógico, não denigra, não complique ainda mais a questão da estética da casa e, portanto, venha trazer um review ruim, a gente vai tomando essas ações de forma a fazer um acúmulo, vai avisando, falou, vai se preparando porque vai ter uma pintura de parede para a gente fazer. Vai se preparando que, olha, o sofá já está meio desgastado. Vai se preparando que a cadeira da sala, ela já está meio que também da mesma forma. São os famosos wear and tear que a gente chama aqui, né? Os usos constantes e, portanto, o gasto que ele tem, né? O gasto do produto em si. Sim. Mas a gente faz, sim, a recomendação do que a gente acredita que seja bom para que a casa, que porventura isso traga para a gente traga para o proprietário, para a gente uma transparência para o hóspede da casa de uma forma melhor, e aí reviews melhores, Claro. traz a casa através dos algoritmos, bababá, aquela coisa toda que todo mundo sabe, e eleva a pontuação da casa, entendeu? Sim, e os profissionais são indicados, o trabalho é acompanhado, o trabalho é Sim. supervisionado, que o Reinaldo perguntou isso de novo, e Sim. isso realmente acontece. Sim. Os profissionais são pessoas das quais nós temos conhecimento, qual tem relacionamento, Sim. que estão lá naquela lista de profissionais que prestam aquele serviço, como todo profissional bom aqui relacionado à área de imóveis tem que ter. Tem que ter uma lista de quem trabalha em ar-condicionado, quem faz manutenção, quem trabalha na parte de encanamento e acompanhar o serviço, sabendo quem é o profissional que tem um preço justo de mercado. O negócio é qualidade, porque também, se o Carlson pegar o serviço e dar na mão de qualquer um, que não vai fazer bem feito e que vai cobrar caro, ele também está perdendo. Lógico. Por quê? Porque se ele tiver com esse proprietário o tempo todo reclamando e entristecido com os valores de manutenção alto, aí pronto, né? Então, assim, aí acaba com essa possível profit, possível entrada aí de dinheiro, de recurso financeiro que esse proprietário possa ter ano após ano, quando a propriedade vai gerando mais bookings. Claro, né? exatamente. O importante, como você falou, assim, toda e qualquer prestação de serviço que a gente tem na empresa, ela tem que ser com empresas que sejam licenciadas para aquele serviço, que tenham seguro para isso. Sim. Ou seja, não é qualquer empresa que que nós vamos solicitar para que vai fazer algum tipo de serviço na casa que ela não tenha as competências devidas para que possa fazer aquele determinado serviço. Talvez pintar a parede seja mais simples, tudo bem, mas a gente vai pegar uma empresa que, se porventura ela pintar o teto e não era para ter pintado, ela vai lá e vai cobrir a pintura do teto que ela, pelos custos dela, não pelos nossos. Certo. Então, assim, a gente tem que estar tudo como um bom país aqui de autoproteção, né? Que é os Estados Unidos, então você tem que se autoproteger em 100% do tempo, e é importante que você tenha bons profissionais que atendam esse tipo de coisa. Então, pessoal, esse é um assunto vasto. Nosso tempo está esgotado. Nós vamos terminar falando o seguinte para vocês. Acompanhe a nossa página, a Tropical Villas. Nós vamos marcar a Tropical nesse vídeo aqui. Façam as perguntas e preparem-se, porque nós voltaremos nesse assunto com o Carlson, porque aí nós vamos mostrar uma planilha mensal dos gastos possíveis de uma casa numa média de um condomínio bom, para a gente botar o Carlson no paredão e fazer todas as perguntas possíveis, né, Carlson? Estou à disposição. Eu prefiro ficar uma vez vermelho na vida do que a vida inteira amarelo. Então eu falo o que tiver que ser falado, o que for verdade, eu vou falar, porque é mais fácil assim e é mais honesto assim, entendeu? Não, você está aqui porque eu confio no teu trabalho, meu amigo. Eu acho, assim, você e André super antenados, preocupados com a casa, respondem rápido, sabe? Às vezes é difícil eu falar com ele porque ele não sai do telefone respondendo o proprietário, porque o proprietário é o alvo principal do negócio dele, então é extremamente importante. É isso aí. Valeu aí. Quer fechar? E para quem está aqui no Brasil, isso é muito importante, né?
porque traz essa segurança e só dele responder isso traz muita clareza para quem está Exatamente. aqui tem que confiar o seu imóvel, né? Exatamente. Então, eu te agradeço de coração. Obrigado, Pamela, pelo suporte aí sempre. Calça, muito obrigada. Manda Obrigado. beijo para tua galera lá. A Eu gente mando. vai conectar esse assunto de novo, tá, pessoal? Estou à Beijo para todo disposição de mundo. vocês aí. Obrigada, Calça. Beijo. Muito obrigada. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.